Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o capítulo 78 de Shumatsu finalmente lançou, revelando assim os próximos lutadores, sendo eles Apollo e Leônidas. Agora vamos pontuar algumas coisas que eu achei interessante no capítulo. Isso não vai ser uma análise, vai ser só alguns pontos que eu irei levantar para a gente debater um pouco e para dar algumas curiosidades sobre os personagens e sobre o que deve acontecer no futuro. No início já sabemos logo, pela fala de Ares, que Apollo é um deus narcisista. Isso é um traço de personalidade bem forte e faz sentido para o personagem, já que ele é o deus da beleza e o deus da música, é aquele deus extravagante assim, que deve se achar bastante. E não sabemos o porquê do Ares não gostar do Apollo e o Apollo considerar o Ares como um irmão. Isso aqui talvez vai ter mais aprofundamento no seu flashback, talvez isso seja mais explorado no flashback do Apollo. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que tá vendo aquela estátua que aparece na ilha do Apollo? É uma referência clara a Apollo de Belvedere, que é uma estátua de mármore que representa o deus grego Apollo, o original, que faz parte do acervo do Museu de Pio Clementino, que é um museu do Vaticano. Também no final do capítulo, eles juntamente com a estátua fazem a mesma pose, ainda assim reverenciando essa estátua original que tem na vida real, que é essa que vocês estão a ver agora. Outra coisa também que é uma referência à mitologia é, no caso, o Apolo com várias mulheres tomando banho lá com ele. Isso é uma referência, já que Apolo é conhecido por ter várias relações com ninfas e musas, até mesmo humanos, tanto homens quanto mulheres. Sim, Apolo também já se relacionou com homens, destacando aqui o caso que ele teve com o príncipe Jacinto da Macedônia. E outra coisa interessante também é que nesse capítulo o Apolo deu um Speed Blitz no Ares. Acredito que isso possa ser uma coisa similar com o que o Kim fez com o Ares também. O Memura está tentando nos mostrar ou tentando dar uma pista sobre o que vai ser as habilidades do Apolo. Provavelmente deve ser algo relacionado à velocidade, visto que ela apareceu atrás do Ares. E é uma coisa muito interessante, porque na luta passada já nos foi revelado um dos lutadores mais rápidos de Shumatsu. E se a habilidade do Apollo for ser velocidade ou se basear em velocidade, vamos ter mais um personagem rápido em Shumatsu, que usa da velocidade para seu favor. O capítulo segue quando Brunhilde vai lá convocar o Leônidas. Brunhilde menciona o quão os espartanos são um povo mais honrado e tal. Mas isso é uma mentira. Não sei se vocês sabiam, mas os espartanos não são assim tão fodas quanto a cultura pop faz parecer que eles são. Principalmente quem popularizou isso foi o filme dos 300. Na verdade, eles na vida real eram considerados um dos povos mais covardes e que fugiam de algumas guerras. Cometeram crimes de guerra e escravizaram um monte de povos, sendo considerados os maiores escravocratas da Grécia Antiga. Chega a ser engraçado até, e eles fizeram entre muitas outras coisas. Os persas, que eram seus inimigos, eram bem mais honrados do que os próprios espartanos, para vocês terem noção. Gostaria, não sei, isso não vai acontecer, mas gostaria que no flashback do Leônidas tivesse uma apurância histórica sobre esses fatos. Seria interessante mostrar o lado diferente que a cultura pop tenta encobrir sobre os espartanos. Muito provavelmente não vai acontecer. Gostaria muito dessa outra visão sobre os espartanos ser mostrada em Shumatsu, mas como a Brunhilde falou logo no início do capítulo, os espartanos são um dos povos mais honrados, então eles devem seguir por aquela interpretação do quão foda os espartanos são. Poderia até ser só o Leônidas ser o fodão e o seu povo ser realmente aquilo que ele é, e sei lá, o Leônidas poderia guiar o seu povo para a glória, só ele, mas eu acho que não vai acontecer isso e que eles vão apostar como os espartanos sendo o povo mais pica que existe. Apesar disso, não está historicamente apurado. Mas não tem diferença nenhuma para mim, tanto faz, eu só gostaria mesmo de ter o outro lado da moeda, em vez do lado que a cultura pop tanto tende a exaltar. Outra coisa também é que o Leônidas comenta que gostaria de ser o primeiro para dar aquela grande abertura, ou o último para terminar com chave de ouro. Isso aqui com certeza foi uma indireta do Memura para a fandom, porque todos queriam que o Leônidas lutasse com Odin, e eu tenho a certeza que o Memura sabe o quão hypado Leônidas era para a fandom, e ele fez isso só para dar aquela indireta, dizer que ele ia lutar na final, não sei o que lá. Isso foi uma indireta mesmo para nós fãs. O Leônidas muda de ideia após ouvir o nome do deus grego Apolo. Dá para entender que ele e Apolo têm uma desavença. Isso por conta de uma coisa chamada Oráculo de Delfos.
Bom, a partir daqui, vamos começar a ver uma similaridade entre os dois. Coisa que estava debaixo dos nossos narizes e a gente nem notava, a gente nem pensava nisso. A gente estava muito focado em cima contra Apolo e Leônidas contra Odin, que a gente acabou esquecendo toda essa ligação que Apolo tem com Leônidas. Bom, o oráculo de Delfos era conhecido como um templo de Apolo na antiga Grécia. Os espartanos consultaram esse oráculo antes da batalha contra os persas, onde continham alguns adoradores do deus Apolo. O oráculo tinha feito a seguinte profecia no verso: ouçam seu destino, os moradores de Esparta, ou sua fama e grande cidade devem ser saqueadas pelos filhos perseus. Ou, se isso não pode ser, toda a terra da Lacônia irá lamentar a morte do rei da casa de Hércules, pois nem a força de leões e touros irá segurá-lo. Força contra força, pois ele tem o poder de Zeus, e não terminará até que um dos dois seja consumido. Isso é uma profecia. Isso profetizava a derrota dos espartanos. E olha que coincidência, que adivinha veio do oráculo de Delfos, que era o templo de Apolo. E Apolo é o deus do quê? Deus das profecias. Isso realmente aconteceu e eles foram derrotados por persas, onde o Leônidas morreu alvejado por flechas e olhando para o sol. Isso segundo a descrição dos livros A Descrição da Grécia, também escrita em português como A Viagem à Roda da Grécia ou O Itinerário da Grécia, que é composta por 10 livros diferentes. Interessante também saber que, como Leônidas morreu alvejado por flechas e olhando para o sol, adivinhem quem usa um arco e flecha e quem também é o deus do sol? Exatamente, Apolo. Isso mostra a relação de Apolo e Leônidas em Shumatsu e o porquê do Leônidas odiar Apolo. Afinal, ele seria responsável pela sua derrota e a queda de todo o seu reino. E ele colocaria todo o seu ódio e todo o seu rancor, e por não ter conseguido vencer aquela batalha, pela sua morte, nas costas de Apolo. Vale a pena ressaltar, durante aquele período de guerra entre os espartanos e os persas, disse que estaria a se celebrar um festival de Caneia, que era um dos festivais religiosos mais famosos da Esparta antiga e de outras cidades da Dória, que servia para manter a honra e louvar o deus Apolo. De novo, outra ligação entre Esparta e Apolo. Isso é muito interessante de ver. Bom, logo na entrada de Apolo, é-nos confirmado a arma que ele deve usar na luta, que é o seu arco e flecha, que até agora não nos foi revelado qual é. Bom, é dito que com o arco e flecha ele conseguiu matar a grande serpente Piton. Isso, para quem não sabe, eu vou dar um breve resumo, um resumo bem grande mesmo. A deusa Hera, após Apolo e Diana, que é a irmã de Apolo, nascer, mandou caçar tanto ele quanto a sua irmã, quanto a sua mãe Leto. E quem foi ordenado para caçar eles foi a grande serpente Piton. Desde cedo eles foram caçados por aquela cobra e tal, até que Apolo e sua irmã Diana receberam arcos e flecha como presente de Zeus. Com esse arco e flecha, depois de crescer, e Apolo conseguiu derrotar a serpente, atingindo 3 flechas simultâneas na serpente. Uma acertando no olho, outra acertando no coração e a última acertando na boca, finalizando por completo a serpente. E desde então ele é enaltecido, ele é gloriado por esse feito. Ele assim foi glorificado e foi respeitado por vários outros deuses e também pessoas ao longo do mundo. Outra coisa que também nos foi falado foi a sua lira, que, como todos já sabem, Apolo é o deus das músicas e deus das festividades. Então a lira é um símbolo bem grande para Apolo. É um dos maiores símbolos, fora o arco e fora a sua coroa de flores. Não sei se o Apolo teria alguma arma em Shumatsu, até agora não nos foi revelado, mas ele usa umas luvas que são especiais para usar no arco e flecha. Então eu acho que sim, ele vai ter um arco e flecha, mas talvez seja um arco e flecha diferente, sei lá, um arco e flecha de fogo, que um arco e flecha, sei lá, de energia ou alguma coisa assim. As luvas dele se transformam em um arco e flecha, talvez, não sei, qualquer coisa assim. Mas eu acho realmente que ele vai ter um arco e flecha, porque não faz sentido o Apolo lutar no soco, pelo menos para mim não faz sentido. E aproveitando isso, gostaria de falar também dos visuais dos personagens. O Apolo eu achei muito foda, ele era tal como eu esperava, extravagante, bonito, elegante. Pô, eu achei muito pica mesmo. A princípio
eu achei, tipo, meio parecido com o Hades quando tava a lançar os spoilers, mas depois dos spoilers eu vi que não tinha praticamente nada a ver. Eu achei o visual dele muito, mas muito bonito mesmo, achei do caralho. E o Leônidas foi um dos que mais foi falado pela fandom, e eu principalmente achei pica pra um caralho. Acho que achei mais foda até que o visual do Apollo. Não esperava que ele fosse usar uma roupa de militar. Preferia que ele fosse uma gostosa. Sim, eu já falei isso desde há muito tempo. Mas ainda assim, tá foda na mesma. E quem não gostou por não estar apurado historicamente, quer muito pica mesmo. Uma coisa é não gostar por achar o visual feio, paia, sei lá. Mas outra coisa é cobrar que o Leônidas seja igual ao original, sendo que 90% dos personagens de Shumatsu não são parecidos com os originais. Mas desse ninguém fala, nem desse aí ninguém reclama. Ninguém reclama do Buda, ninguém reclama do Kim, ninguém reclama do Hades. Ninguém fala nada, toda a gente esquece que esses personagens existem, né? A premissa de Shumatsu é ser exagerado, é ser extravagante, é ser diferente. Pra mim, quem fala mas não está igual ao original, não acompanha Shumatsu. Essa pessoa deve acompanhar Shumatsu pelos raps de anime, porque não é possível. Quem leu Shumatsu sabe e deve ter entendido a proposta do mangá, que é ser extravagante, ser diferente, ser exagerado. Isso é Shumatsu. Não faz sentido as pessoas não gostarem por não estar igual ao original. E para quem fala também que isso não faz sentido, a porra da Brunhilde fala que os espartanos continuaram treinando após a morte. Isso quer dizer que eles continuaram evoluindo, então faz sentido a porra do Leônidas evoluir também. Não só agora que ele fala isso, mas também com o Sasaki. Só que o Sasaki não trocou de roupa, foda-se. O Sasaki também, mesmo após a morte, continuou treinando. E se o Leônidas fosse da vida real atualmente, ele seria um general de guerra, ele seria um militarzão com aquela roupa. Faz sentido sim. Não sei porque as pessoas não gostam disso. É isso que eu falei. Uma coisa é tu não gostar do visual, por achar ele feio, não esperar outra coisa e tal. Mas uma coisa é tu cobrar que seja igual ao original, porque a maioria dos visuais não são iguais ao original. Isso é Shumatsu, vocês precisam entender isso. Isso é uma coisa que me deixa muito puto, sério mesmo. Esses comentários me deixam puto de verdade. Só queria deixar aqui minha indignação com a fandom de Shumatsu, que às vezes parece muito burra mesmo, que não sabe entender o que tá a ler. É isso. Outra coisa que é a volume do Leônidas, que ainda não apareceu, o que dá margem para que aconteça algo do tipo com o Jack, onde a volume de Leônidas será uma surpresa. Isso também pode ter sido uma maneira do autor tentar acelerar o capítulo para chegar logo naquele momento da luta, mas eu acredito que não. Acho que é mais possível que seja uma volume do tipo do Jack. Tem aquele escudo que eu não acho que seja a volume. Se for essa parada do tipo do Jack, então eu acho que o volume seria outra, tipo sei lá, chuto o charuto talvez. Seria foda o charuto dele ser a sua volume. Não tem nenhum embasamento, só acho que seria interessante se fosse uma parada meio Jack, aquilo aí, pá. E eu queria terminar a destacar aqui algumas coisas. Foi-nos revelado a porta do Leônidas, que eu estava à espera disso há algum tempo já. E ela não bate com as outras portas que nos foram apresentadas. Nessa imagem aqui, o primeiro é a do Tesla, já nos foi mostrado. A segunda e a terceira já se teorizava que seria do Leônidas. E a terceira do Nostradamus. Mas o portão do Leônidas já nos foi apresentado nesse capítulo e não bate com este. Então isso quer dizer que esse portão cheio de correntes só pode ser do Rasputin, ou do Sakata, ou do Simo. Lembrando que o Okita não pode ser porque o portão dele já foi mostrado e é esse logo embaixo no estilo japonês. Eu duvido que seja o Sakata, por ele estar solto por aí enquanto aquela porta dá a entender que o lutador está preso. Talvez por ser um perigo ou alguma coisa. O que nos resta é o Rasputin e o Simo. E eu acho que o Rasputin sim poderia ser uma ameaça ou um perigo maior que o Simo. Por ele estar ligado a essas coisas de místicas, magia, coisas perigosas assim, feitiçarias e tal. Eu acho que faria mais sentido ele ser um personagem extremamente perigoso para as outras pessoas. Mas é isso, eu acho que esse realmente seja o portão do Rasputin. O que pode indicar que ele é um lutador extremamente perigoso e forte, que já ser guardado para algum momento épico, algum momento mais de tensão, sei lá, talvez contra o Odin, sei lá, não estou a chutar.
Agora, antes de terminar, só queria deixar aqui a minha lista dos personagens que eu acho que vai lutar. Porque eu fiz esse vídeo aqui e os meus chutes não acertaram. Como não aconteceu nenhuma das lutas que eu estava a prever, eu vou mudar aqui e ajustar para ver quais as próximas lutas que eu acho que vai acontecer. Eu não vou colocar em ordem, só vou lançar aqui vocês que decidam a ordem. Uma das lutas seria Simo versus Anubis, basicamente a Morte Branca versus a Morte Negra. É a única luta que eu vejo que o Simo possa lutar, não vejo ele lutar com mais nenhum dos outros personagens. A outra será Sakata versus Susano. E esse é simples, vai ser o Menino do Sol versus o Deus das Tempestades. Da mesma forma eu não vejo o Sakata a lutar contra nenhum dos outros personagens. Odin versus Rasputin. Isso principalmente porque o Rasputin, se for realmente a porta do Rasputin aquela ali, isso quer dizer que o Rasputin possa ser um trunfo também da humanidade. Loki versus Okita. Esse aqui é bem simples por causa da mitologia nórdica. Quem sabe do castigo do Loki e da morte do Balder, sabe que o Loki em Shumatsu pode vir a virar meio que um criminoso. Daí seria uma luta entre policial, que seria o Okita, e criminoso, que seria o Loki. E a minha maior aposta, que é Sigurd versus Nostradamus. É isso, essa aqui é a minha maior aposta, não muda até nada. Para mim o Nostradamus vai lutar contra o Sigurd. Faz mais sentido, já que o Sigurd parece ser um dos personagens mais hypados de Shumatsu, tanto quanto o Nostradamus também mais hypado. Faz sentido os dois se lutarem. O Nostradamus destruiu a Bifrost, a Bifrost está no inferno, o Sigurd também está no inferno. Bifrost é da mitologia nórdica, Sigurd também da mitologia nórdica. Eu acho que eles vão fazer alguma ligação entre os dois, seria bem legal, e essa é a minha maior aposta. Talvez eu faça outro vídeo falando mais sobre essas lutas, mas só se vocês quiserem. Comentem aí embaixo se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhando melhor do porquê eu achar que essas serão as próximas lutas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou realmente muito hypado para a próxima luta. Finalmente, um resquício de esperança em Shumatsu, porque as últimas lutas não estavam tão boas assim. A do Kim e do Ad só se vivia à base do hype, nem era tão boa assim. A do Tesla foi bem meme, para falar a verdade, não foi tão boa assim. E faz tempo que já não vejo um capítulo que me hypou tanto quanto esse. Uma luta que me hypou tanto quanto essa é muito difícil. E eu espero mesmo que o Memura não coloque nenhuma cagada de um poder ocular, um poder suicida, uma parada assim. Eu também acho que essa luta não tem tanta abertura para fazer isso. E fico muito feliz mesmo que o hype para Shumatsu está a voltar, porque essa luta acendeu de novo aquela chama de querer acompanhar os capítulos e tal. Fico muito feliz mesmo. Espero que essa luta seja boa. Eu estou colocando minha esperança em ti, Memura. Espero que tu não me decepcione. É isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.